Gravando. Bom, boa noite para quem chegou agora. Dani, Ellen, Hel. Nós conversamos um pouquinho a Gabi chegou. Bom, nós conversamos um pouquinho agora no outro vídeo que nós estávamos. E o que eu tinha falado para a galera é que eu tinha programado a aula de hoje em duas partes. Seria a primeira, provavelmente os primeiros 40 minutos, para a gente trabalhar essa composição de personagens através dos vídeos que vocês fizeram. Quer dizer, que a Jaque e a Gabi fizeram. Mas como não rolou de todo mundo fazer, eu acho que não vai rolar de a gente falar sobre isso hoje. E a segunda parte, que já estamos na segunda parte agora, a segunda parte seríamos para a gente fazer uma introdução ao teatro contemporâneo, para vocês se igualarem aí com a outra turma, que é o que vocês vão se encontrar futuramente. Assim esperamos, né? Que é a mesma turma. Então, como essa primeira parte acabou... Só quem fez mesmo foi a Jaque e a Gabi que mandou, foi isso, né? Sim, eu fiz, mas ainda não consegui mandar. Ah, verdade, você falou que não estava conseguindo mandar, verdade. Tá, mas então a gente vai deixar para a gente discutir sobre isso na próxima aula, porque daí dá tempo de todo mundo mandar o vídeo, espero, e todo mundo mandando o vídeo, a gente consegue, é legal vocês assistirem os vídeos também, e a gente ir anotando coisas para a gente debater no próximo encontro, tá bom? Seria essa primeira parte. Mas mandem essa semana, please, por favor. O que eu combinei também com as meninas aqui antes de vocês chegarem foi que se a gente tiver algum problema para entrar na reunião ou não for participar, é para a gente tentar avisar só para a gente se programar, porque como é uma turma pequena, essa turma agora desses alunos, aí se fica metade das pessoas sem entrarem, não tem sentido a gente começar um assunto novo, porque daí a gente vai ter que voltar atrás e tudo mais. Aí, se vocês avisam, a gente já... Daí eu já sei se rola fazer a aula, se rola adiar para outra semana. Não tem problema, a gente se adapta, tá? Mas é pra gente se comprometer aí, tentar avisar e se vai vir ou não. Nossa, que latido infernal. Bom, só um minutinho, deixa eu dar uma bronca no cachorro, peraí. Enfim. Bom, então a gente ia começar a falar do teatro contemporâneo. Eu quero que vocês falem para mim o que vocês, quando ouvem falar sobre teatro contemporâneo, essa palavra, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês acham que é? Se vocês sabem o que é? Se vocês entendem o termo ou não? O que vocês pensam sobre isso? Quem quiser falar. Alguém? Para mim, me remete a teatro moderno, teatro que com atualizações, acho que eu diria assim, com outras, como posso dizer, o teatro mais atual, o teatro que ele vai tipo se modificando com, não sei, eu nunca parei para pensar sobre. Não, mas pode ir, vai falando aí que você acha. Eu acho que é um teatro mais desconstruído. Assim, eu acho que ele não é aquele teatro começo, meio e fim. Eu acho que ele acontece em outras coisas, que ele trabalha com outros elementos, inclusive, mas que ele é mais desconstruído. Também. Eu vejo também o teatro contemporâneo, além de palco e plateia, né? As duas peças que eu apresentei eram fora, palco e plateia, e então isso eu acho que é bem característico, na minha opinião. Separado, né? Que a plateia é bem distante
do ator, a gente não unifica, não interage, não somente da plateia participar, mas esse distanciamento muito claro, assim, eu acho que não tem no teatro contemporâneo. A gente faz parte da plateia e a plateia faz parte do espetáculo também, mesmo que não participe. Entendi. O meu conhecimento, na verdade, a minha ideia de teatro contemporâneo é parecido com o da Hel, que seria o teatro novo mesmo, mas o que as meninas falaram faz parte também do que eu entendo. Não sei se tá ruim para vocês, gente, eu deitei porque eu tava com bebê até agora, eu tô acabada. Essa coisa do teatro novo, o que a Jaque falou, às vezes o público não participa, mas eu acho que para o ator, o público sempre participa. Você percebe se ele reagiu, bom, pelo menos eu imagino, né? Se ele reagiu, se era a hora de rir, se ele riu, se ele entendeu, se teve alguma expressão, enfim. É esse teatro que ele vai se adaptando, talvez. Nem sempre ele precisa de um cenário. Às vezes é o cenário, o próprio corpo. Na minha cabeça é isso. Josi, vai falar? Eu acho que é tudo isso que vocês falaram, mas principalmente a quebra dessa regra de palco e plateia. Pode ser tudo mais a mesma coisa. Acho que envolve teatro de rua, envolve a peça como que vocês fizeram, Histórias Malditas, em que não tem palco e tudo acontece num ambiente que pode ser um ambiente da história, onde a história realmente aconteceu, igual daquela peça Juqueri Memórias de Quase Vidas, que acontece dentro da rotunda, onde acontece a história da peça. E eu acho também que costuma sempre trazer mais alguma coisa da nossa realidade, ou uma crítica política, ou no meio da peça uma música que está muito bombando no momento, ou mais alguma coisa bem contemporânea a nós, ao nosso momento, que está acontecendo agora. Então, na verdade, tudo que vocês falaram faz sentido dentro do teatro contemporâneo. Acho que cada um com um termo aí diferente, mas tudo faz parte. Porque o teatro contemporâneo ele não é apenas, tipo, contemporâneo porque é novo, tipo, porque é agora. Que já tem o contemporâneo de ser novo, mas não é só nesse sentido. Até porque ele não é de agora, necessariamente. O teatro contemporâneo ele já vem de um tempo atrás. No século XIX, século XX, final do século XIX, começo do século XX, nós tínhamos um tipo de teatro, que era o drama. O drama, quando a gente diz drama, não se diz drama no sentido da palavra como a gente usa corriqueiramente. Ela é dramática, ou isso é de drama, é uma leitura de drama. Não, o drama é a composição do espetáculo. O drama, ele tem começo, meio e fim, muito bem definido. Ele tem geralmente você percebe um exemplo de drama que a gente tem, de histórias dramáticas aí nesse sentido, de amarração dramática, quem arrisca dizer? Que a gente vê todo dia, assim. Novela? Novela. Isso que eu ia dizer, as novelas. Perfeitamente. A novela, ela tem um esquema dramático. Você vê um pedaço da novela, você sabe exatamente o que vai acontecer. Você já sabe quem é o vilão, quem que é o mocinho, quem vai ficar com quem vai fazer o quê. Porque ela tem uma história extremamente amarradinha. Essa história, esse drama, ele foi composto aí por uma tese aristotélica, onde Aristóteles que escreveu sobre isso, as ações do drama, como que deveria ser uma boa peça de teatro e tudo mais. E assim funcionava no século XIX, começo do século XX. Porém, eu vou falar bem pinceladamente, tá, gente? Tipo, não vou ficar aprofundando em teorias assim. Só uma pincelada para a gente pesquisar. Porém, a partir do século XX, começam-se a ter questionamentos onde não cabia dentro do drama.
as pessoas sentem necessidade de falar sobre questões sociais, questões maiores, que não cabe dentro do drama. Porque o drama, ele acaba falando muito de questões fechadas, né? Então, falava sobre a vida social das pessoas, falava sobre histórias particulares, sobre a burguesia ou sobre isso, mas não era uma coisa que cabia questionamentos, não cabia a sociedade toda dentro de um drama. Aí começaram a sentir essa necessidade, o teatro não estava mais respondendo às necessidades da época. E aí começa a surgir, aí surge Brecht, um teatro épico, onde você tem uma coisa totalmente diferente ali do drama, onde o ator, ele faz o papel do personagem e ao mesmo tempo ele sai do personagem e fala, olha, eu fiz aquele personagem, mas eu sou a atriz tal, porque o Brecht propõe uma reflexão sobre o que está sendo dito, e não apenas uma emoção. Porque o teatro de Brecht já é um teatro muito mais político, já é um teatro muito mais crítico. Então ele propõe o que chama-se de distanciamento, onde o ator, a plateia consegue quando a plateia vai se emocionar, que ela tá ali, eu vou chorar, tem uma quebra que fala, olha, isso que aconteceu é emocionante, é legal, tal, é bonito de ver, ou é triste de ver, mas aconteceu e acontece. Vamos pensar sobre isso, claro. Não é só isso. Oi? Não é só isso. Não é só isso. Pensando, tipo, claro que eu estou falando, dando exemplos bem chulos, assim, né? Mas propõe a plateia a pensar e não apenas se emocionar e embarcar na história. Ai, me emocionei, eu não sei por que eu estou me emocionando. Muito pelo contrário. A plateia começa a raciocinar sobre aquilo que está sendo visto. É isso que é proposto por Brecht. Tanto que o Brecht, com teatro épico, não é só ele que faz teatro épico, mas só que ele foi um dos nomeados aí como teatro épico. O teatro épico ele vai muito na contramão. Então, às vezes, tem uma cena super emocionante ali, tipo, tá todo mundo ali chorando e a música é totalmente oposta. A música não vai de acordo com a cena. Porque a proposta não é causar uma comoção barata. E não que você deixe de se emocionar assistindo a peça, você se emociona. Então, com o teatro épico começaram a surgir teatro épico e começaram a surgir teatro contemporâneo ou pós-dramático, enfim, como tem gente que usa. Que começaram a aparecer coisas, colocar coisas, inventar coisas, tipo, propor coisas novas, onde o teatro realista e dramático não permitia. Então, a gente começa a ter uma divisão de palco, não é mais necessariamente palco italiano, que é aquilo que a gente mais conhece, onde o palco está de um lado, a plateia de outro, onde tem aquela quarta parede, que é o que a gente chama no teatro dramático de quarta parede, porque por mais que a plateia, como a Dani disse, por mais que a plateia reaja ou dê risada ou chore, ela não tem uma interação com os atores. É como se ela estivesse assistindo uma novela mesmo, quando tem essa quarta parede. No teatro contemporâneo não tem essa quarta parede. Essa quarta parede é totalmente escrachada, quebrada, destruída. De repente vira tudo uma coisa, assim, plateia, ator, personagem, tudo acaba se misturando. Chega até um ponto onde, às vezes, a plateia não consegue perceber se o ator está atuando, está sendo personagem, ou se ele está sendo ele mesmo falando o texto. Isso também vem da performance, né? Da questão performática. Então, no teatro contemporâneo, você pode juntar tudo isso. Pode juntar a performance, pode juntar o audiovisual, pode juntar com uma cena dramática. São novas formas de se contar e de se falar uma história. Não sei se é uma regra todo teatro contemporâneo ter uma crítica social ou tudo mais, mas assim, geralmente as peças que eu costumo assistir tem, né? Geralmente os grupos de teatro contemporâneo, da contemporaneidade, eles trabalham 100% na crítica ali, a maioria. Então e é o que, no meu caso, é o que eu prefiro também. Porque eu acho que o teatro, ele não é e nem deve ser apenas entretenimento. Eu vou lá no teatro para distrair a cabeça. Não, tem que ir lá no teatro para pensar, para colocar a cabeça para funcionar. E essa é a ideia. Então, nesse esquema de teatro contemporâneo,
Uma cena, ela não precisa necessariamente ser literal. Então, se a gente vai fazer uma cena de estupro, por exemplo, no teatro dramático, no teatro realista, nós temos que ter lá, vai, um homem ou a mulher, o cara agarra a mulher, abaixa a roupa ou finge que abaixa, aperta e força uma relação com ela. No teatro contemporâneo, eu posso fazer uma cena de estupro de milhares de maneiras diversas. Não necessariamente eu preciso fazer isso. Não preciso, na verdade. Eu posso mostrar, e a plateia vai entender. Uma das peças que nós estamos debatendo com o outro grupo, que é Luiz Antônio Gabriela, que é uma peça da Companhia Mungunzá de Teatro. E nessa peça, provavelmente a gente vai assistir também depois para a gente debater, nessa peça tem uma cena onde o pai espanca o filho, porque o filho é homossexual, né? Ele descobre. E a cena, essa cena ela é feita de uma forma incrível, assim, tipo, o cara que faz o pai e tá em cima de um praticável com rodas assim no alto, o filho tá jogado no chão, as pessoas estão fazendo tipo barulhos com sacos assim, tem uma luz vermelha acontecendo, aquele cara, ele fica rodando pela arena assim do teatro, tipo alguém empurra, então aquele negócio de roda, ele fica rodando enquanto canta uma espécie de ópera, não sei, assim, e o filho gritando embaixo. Isso deixou super claro que eu explicando não dá para vocês terem uma ideia de como é a cena, mas eu vou mandar depois para vocês o link da peça e vocês vão poder ver. Você olha aquilo, você se emociona, você fica chocado e não tem um cara batendo no outro. É feito de uma outra forma. Então, no teatro contemporâneo também a gente usa muitos símbolos, muitas coisas que significam, ressignificam. Não precisa ser nada real. Tanto que a peça que nós estamos propondo fazer, vou dar uns spoilerzinhos para vocês aí, o cenário, se tudo der certo, será o cenário de andaimes. Os andaimes, tipo de construção mesmo, que vão representar casas em alguns determinados momentos, assim. E então, não preciso ter uma cena literal. Aliás, quanto mais eu conseguir ressignificar essa cena, melhor. Quanto mais eu conseguir mostrar essa cena, mostrar o que eu quero passar, dar a ideia do que eu quero passar de uma outra forma, é melhor. É o que importa no teatro contemporâneo. E essa junção, né? Você pode juntar tudo. Você pode juntar audiovisual, você pode juntar... Agora eu tô... A Palminha fala. Não, é uma pergunta. Ô, Tabata, quando você ensina que a gente tem que sentir para passar para o personagem, isso faz parte do teatro contemporâneo ou é teatro geral mesmo? Que a gente tem que sentir, que a gente tem que acreditar no que aquilo está fazendo. É do contemporâneo ou é geral? Eu acho. Para mim, teatro, claro que existem 1000 teses, 1000 defesas. Para mim, o teatro, sendo contemporâneo ou não, você precisa sentir o que você está fazendo, você precisa ser verdadeira no que você está fazendo. Porque se eu tenho uma quebra de personagem, eu sou a personagem agora, e agora eu quebrei meu personagem, eu sou a Jaqueline. E eu vou falar como Jaqueline. Mesmo eu falando como Jaqueline, eu tenho que ser verdadeira. Assim como eu estou sendo verdadeira quando eu estou sendo como personagem. Então, aí a gente entra num outro autor, num outro método, numa outra coisa que eu acho que... Não sei se a gente chegou a trabalhar quando você estava no grupo, mas que é Stanislavski. Que aí já é outra pegada, já é o cara do teatro realista, porém, que uma coisa não anula a outra. O que eu digo muito, assim, que no teatro não existe uma única coisa, não existe um gênero puro. Então, eu posso trabalhar com Stanislavski dentro do teatro contemporâneo? Posso. Claro que no teatro dramático vai funcionar 100% o método de Stanislavski. Agora, no contemporâneo, em alguma cena eu consigo aproveitar. Outra cena é mais breche. E aí a gente vai descobrindo isso. Todo mundo aqui já ouviu falar de Stanislavski ou nunca ouviu? Pode. Conheço de nome, mas não conheço o Gabi tipo já de teatro. ouviu? Vou falar o nome, então.
Só o nome. Já que eu cheguei a falar um pouco de Stanislavski com vocês no passado. Josi? Josi? Ixi, Ih, acho que eu... travou, agora voltou. Você conhece Stanislavski ou não? Sim, já estudei. Já estudou Não me faça Stanislavski? muitas perguntas. Ah, imagina. E tem outra coisa, existe uma coisa... No Macunaíma você estudou Stanislavski? A Josi está travada. Ela parou com um sorrisão ainda travada. Foi no Macunaíma que você estudou Stanislavski? Senac. No Senac. Há pessoas que, tipo assim, só existe teatro com Stanislavski. Há diretores que pensam isso. Só existe teatro com Stanislavski. Não é meu caso. Eu acho que existe teatro pós-Stanislavski, antes de Stanislavski. Existe vários tipos de teatro que não necessariamente seja Stanislavski. Eu falo isso porque existe mesmo uma fidelidade, assim, não, para fazer teatro tem que ser método Stanislavski, senão não é teatro. Não, balela isso. Para fazer teatro, primeiro você tem que ser verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que a Jaque falou, você tem que ser verdadeiro com o que você está fazendo. Se você pode fazer uma peça realista, você pode fazer uma peça dramática, você pode fazer uma peça contemporânea, uma performance. Se você não acreditar no que você está fazendo, se você não fizer de verdade, se você não acredita, o público não vai acreditar. Isso é um fato. Se eu tô na dúvida, eu não sei bem, eu tô fazendo, mas acabou. O público também tá na dúvida, o público também não compra a sua ideia. Agora, se você tá ali verdadeiro, 100%, você sabe o que você tá fazendo, não tem por que o público não acreditar. Então, o primeiro passo é esse, é a verdade. A verdade cênica, que é uma coisa que vem de Stanislavski, mas que para mim serve para qualquer teatro que eu vou fazer. A verdade cênica no que eu estou fazendo. O teatro contemporâneo, ele tira um compromisso de você ter que ser o personagem o tempo todo. Não sei se vocês já foram no teatro, já perceberam, tem tipos de peça onde, tipo assim, você não pode estar lá fora com figurino, você acabou a peça, você tem que sair correndo e tirar tudo, porque quebra a ilusão, né? No teatro dramático tem isso, é a ilusão do personagem, é como se aquele personagem existisse. Já no teatro contemporâneo, no teatro épico, tem uma coisa que é quebra de ilusão, que é, não existe, eu não sou o personagem, eu sou a Tabata e eu vou interpretar o personagem tal. Inclusive, em alguns casos, algumas peças, até se fala isso. Na peça do Luiz Antônio e Gabriela, eles falam isso. Meu nome é fulano e eu, nessa peça, eu vou fazer o papel da mãe e do pai. Então, quebra a ilusão. Então, não tem problema você tá lá na hora que o público está entrando. Não tem problema, porque é assumido. Estamos fazendo teatro. Não estamos iludindo ninguém. No caso do teatro contemporâneo. Daqui a pouquinho, Raul, tô acabando, tá bom? Na peça do... Aí tem várias coisas que é aquilo mesmo. Tem a quebra de personagem, que é uma característica do teatro contemporâneo. Então, em muitos casos, eu faço aqui... Tem a narração. A narração é uma característica do teatro épico, mas muito usado no contemporâneo. Então, eu vou fazer... vou dar um exemplo da peça, do Franqueri. Tem um personagem que chama... Ai, meu Deus. Caramba, como que é o nome da mulher? Importantíssima. Fugiu o nome. Personagem... eu tô com o nome, tô com outro nome na cabeça, mas enfim. Eu vou lembrar e vou falar pra vocês. Tem o personagem, da Dona Joana, que não é essa, é outra que eu quero falar. A Dona Joana existiu. A Dona Joana não existiu nessa peça, mas imagina que é outra personagem que eu tô falando. A Dona Joana existiu, ela tem uma história, nós estamos contando a história dela. Em um determinado momento, tem a atriz que vai interpretar a Dona Joana. Em outro determinado momento, tem uma quebra, ou dessa atriz, ou por outro ator e atriz que interrompe, que vai narrar sobre a Dona Joana. Dona Joana nasceu no ano tal, 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 teve a sua história assim, 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 morreu assim, 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 assim. Então, existem esses dois, a interpretação do personagem e a narração do que está sendo acontecido, de quem foi a pessoa, de qual é a história e tudo mais. Então, a narração ela é uma característica do teatro épico e, consequentemente, do teatro contemporâneo também.
assim como a quebra do personagem. Então eu posso eu mesmo quebrar o personagem. Eu tô fazendo a Dona Joana e de repente eu fiz a Dona Joana, tô lá caracterizada fazendo. De repente eu tiro uma coisa qualquer e eu quebro esse personagem e eu começo a falar como atriz, para falar sobre a Dona Joana, que é quem eu estava interpretando. Então isso é muito comum. Assim como é comum, eu também ter algum determinado texto, algum momento que eu não sei se a plateia não sabe se o que o ator está fazendo é uma interpretação do personagem ou se ele está falando por ele só, por ele próprio. Isso também é uma outra característica, assim, do teatro contemporâneo como da performance. Teve uma peça que eu fui assistir há pouco tempo, eu assisti 2 vezes já, teve no Sesc e teve agora no Céu de Perus, há pouco tempo, que é Enquanto Ela Dormia. Alguém chegou a assistir ou não? Um monólogo, assinado pelo Teatro de Vertigem. Nessa peça é incrível, incrível. Se vocês tiverem... Oi? Quem ia falar? Eu vi a chamada, mas não consegui. Poxa, se vocês tiverem a oportunidade de assistir em um outro momento, assistam, que é um monólogo, é incrível, fala sobre abuso sexual, é fantástico. O Teatro de Vertigem é um grupo, que eu vou falar sobre ele mais pra frente, que ele é um grupo fantástico. Quem assina essa peça não é o diretor do Teatro de Vertigem, mas é uma atriz do Teatro da Vertigem, então é assinado como Teatro da Vertigem. Mas é um monólogo, não é com o grupo todo. E tem uma parte, eu vou dar um spoiler da peça, até lá vocês não vão nem lembrar, se vocês tiverem assistido de novo. Tem uma parte no final da peça que ela sai do cenário dela e ela começa a falar: oi, eu vim aqui hoje e agora eu vou pedir para vocês pensarem sobre não sei o que, não sei o que. Ela fala, escreva 5 linhas para mim, e todo mundo fica assim, poxa, eu vou ter que parar e escrever alguma coisa agora, e todo mundo fica meio que em choque, porque você acha que é a atriz que tá falando, e de repente você percebe que é a personagem, que ela tá como se ela estivesse dando uma aula para os alunos dela. Tem só mais 10 minutos, é isso? Nossa, 40 minutos passa muito rápido. Como nós já iniciamos antes, eu vou encerrar dentro dos 40 minutos, pra gente não ficar muito longo, tá? E a gente continua falando sobre isso na próxima aula. Então, tem isso, você muitas vezes se surpreende, você não sabe se aquela pessoa tá falando, se ela tá falando como atriz ou como personagem. Eu falei que vou encerrar daqui a pouquinho, Raul. Joga. Eu assisti uma muito parecida, Tabata. Não sei se vocês conseguiram assistir, que para mim foi assim... É muito forte, difícil até de falar. Eu até pesquisei aqui porque eu não consegui lembrar. Eu não esqueço as cenas, exatamente tem essa coisa. É um monólogo também, que chama Se Fosse Fácil. Não... Cortou seu áudio. Minha internet está bem ruim, dá para me ouvir agora? Estou ouvindo. Tem uma peça que é muito parecida não saber se é o ator, se é o personagem, a parede, enfim. É um monólogo também, chama Se Fosse Fácil Não Teria Graça. É um ator que tem esclerose, ele tem ela. O ator não, ele tem esclerose mesmo? múltipla mesmo. O ator tem? Ele tem mesmo. Nossa. Tem. E quando ele começou, primeiro ele era um palhaço, então ele se forçou, ele tinha um tipo de teatro. E conforme a esclerose foi mudando, ele teve que ir adaptando a peça dele. Caramba. E essa peça, ela é extremamente forte, tem hora que ele faz o personagem, que ele consegue fazer o palhaço sentado, tem hora que você já não sabe, ele faz essa troca de uma peça só. É só ou o nariz, ou um chapéu, que ele conta a história da vida dele, a história do palhaço que ele interpretava, e aí tem horas que você não sabe quem tá falando com quem, e de repente ele quebra, e ele faz essa combinação de, no final, assim, ele te coloca para refletir. Você acha que isso é difícil? Ele faz aí, como você falou, dando spoiler, ele tá num lado do palco, e ele tem que chegar do outro lado. E ele fala, eu vou fazer isso sem usar da cadeira de rodas, eu vou fazer isso sem usar aquilo, enfim. É extremamente forte, ele faz essas quebras, é emocionante, muito, muito, muito. E ele chega do outro lado e distribui os balões de uma forma muito espetacular, assim. Que a gente realmente não acredita.
eu assisti ali onde tem o Tuca, embaixo dele tem um teatro menor, né? Sei. Não lembro agora o nome, mas é ali. Tem a Vivo faz, Vivo valoriza, mas meu filho ganhou essa peça. E ele faz, quando ele consegue, ele faz patrocinado, porque ele sozinho, né? Sim. Então é um palco muito simples, uma plateia bem pequena, mas é uma peça Caramba, que que legal. mexe com a gente. Manda o nome pra gente no grupo pra gente pesquisar. O nome da peça. Depois compartilhar. A imagem que aparece já é bem chocante mesmo, já dá para entender o que a Dani está falando. Oi. Não ouvi o começo que você falou. Já pesquisei aqui, aí a primeira imagem que aparece já dá para entender bem o que a Dani está falando. Caramba. É muito forte, gente, muito forte. Eu recomendo. Eu vou compartilhar com vocês depois. Compartilha. É aquela coisa que a gente vai realmente, tem a crítica social, tem a questão, mas é mais uma crítica para nós mesmos, né? Sim. O quanto a gente se coloca limites e tipo, você tá achando que tua vida tá difícil? Acorda, né? Vamos lá, se fosse fácil não teria graça. É um lema muito legal. Eu imagino, só por essa doença que já é uma das piores, né, assim, na minha concepção, sei lá. Tem uma outra frase que tá aqui que tá falando, não teria graça se fosse fácil. Claro que teria. Mania de romantizar o sofrimento. Quanto mais fácil, melhor. É uma das frases. Continue. E é isso mesmo, né? A gente romantiza, né, as coisas. Quanto mais você superou os seus desafios, você é melhor, uma pessoa melhor por isso, não é? Exatamente, não é romantizar mesmo. Bom, mas eu não vou entrar nesse debate, porque senão eu vou ficar falando. E faltou só 5 minutos para terminar. Então, gente, o que eu vou deixar para... 2 coisas para a semana que vem, para a próxima aula. Primeiro, fazer o que não fizemos para esta. Que são as gravações dos vídeos. Postar lá no grupo para a gente debater isso na semana que vem. Segunda coisa, pesquisem pelo menos 1 ou 2 grupos de teatro contemporâneo. Dá uma olhada nos trabalhos deles, não precisa assistir nada inteiro, por enquanto, neste momento, mas dá uma pesquisada, vê fotos, vê a ideia do grupo. E aí, vocês fazem um resumão, aí não precisa fazer com margem, parágrafo, letra maiúscula, folha de almaço. Por favor. Escrito, 3 folhas no mínimo, por favor. Não, mas aí vocês fazem um resumão, faz um registro mesmo para compartilhar com a gente. Aí vocês compartilham isso no grupo também. Pode compartilhar no dia da aula mesmo, tipo, um pouco antes da aula, assim. Ou, sei lá, um dia antes da aula. Pra gente ver isso, mas debater na aula. Não necessariamente, tipo, ficar debatendo no grupo. Tá? Eu vou escrever essa atividade lá no grupo para vocês. Então, tenta todo mundo pegar o mesmo grupo, né? Assim, tipo, joga lá no Google, grupo Teatro Contemporâneo, aparece o primeiro, todo mundo vai lá e faz dele. Vamos tentar dar uma pesquisada mesmo. Mas uma sugestão, não ouvi, fala aí um de cada vez. Temos 3 minutos, vai. Quem entregou o vídeo já tem um ponto a mais na média. Ah, é verdade. Quem mandou o vídeo tem um ponto a mais, já que Gabi ganhar 1 ponto. Vocês podem ficar de recuperação. Cuidado, hein? Por favor. Mas pesquisem mesmo. Pesquisem de coração. Uma coisa que eu vou tentar falar isso resumidamente nesses 3 minutos que me faltam. Uma coisa que eu falo para o teatro e que levo isso para a vida de vocês, principalmente neste momento. Tudo que a gente for se propor a fazer, vamos fazer com o máximo de carinho possível, porque nós escolhemos estar aqui. É uma opção nossa estar aqui. Então, não vamos fazer assim para cumprir. A gente não é mais adolescente, ninguém aqui é adolescente, né? Você pega aqueles trabalhos lá e dá Ctrl+C e Ctrl+V, mas já aqui é criança ainda, mas tudo bem, ela que vai com leite, não conta. Vamos propor a fazer isso com carinho mesmo, para a gente tentar entender mesmo, ser honestos com a gente mesmo e com o outro. Então, fazer o melhor possível, tá? Fazer uma pesquisa mesmo e tentar entender um pouquinho e surgirem dúvidas sobre o teatro contemporâneo durante essa semana, vocês marquem as dúvidas e a gente fala na próxima aula.
Se eu souber responder todas, eu responderei. Se eu não souber todas, eu pesquisarei e responderei depois. Tá. Peraí um pouquinho, Raul. Tá. Então, vamos tentar fazer isso mesmo e vamos tentar seguir o nosso cronograma aí, senão a gente vai acumular atividades, acumular coisas, a gente não vai dar conta. Chega uma hora que já é. Eu falei no começo da reunião para as meninas que não estavam, que em breve eu vou passar o texto da peça para vocês lerem, da peça Franquerie, que vai ser apresentada pelo grupo intermediário, e a gente vai unindo os assuntos até a gente conseguir juntar mesmo esses dois grupos. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida que consiga fazer, alguma questão que consiga falar em 1 minuto? Não? Ó, Não. um minuto. Eu falei com todo mundo do grupo que não está participando. E uma das meninas me respondeu agora. É uma tal de Juliana. E ela falou que ela vai participar, sim, quando puder sair. Mas que ela falou que ela não está saindo para a rua. Eu vou responder para ela que a gente está tendo aula online. Ué, mas ela não está no grupo do WhatsApp? Então, eu também não estou entendendo, mas agora eu vou continuar a conversa com ela aqui. Tá bom, vê com ela. Aí eu também falei que ia fazer isso, não fiz não tirei as pessoas, Então, eu enfim. na tábua, eu peguei e fiz. Por enquanto eu tô contando com vocês, esse grupo. Os demais não se pronunciaram, ainda tá muito louco, pelo jeito. A quarentena não tá fazendo bem. Mas enfim. Tá bom, gente? Oi. O nome dela é Juliana. Vê se tá tudo certo com a matrícula dela e vou falar para ela participar das aulas. Tá, ver se ela tá no grupo, tá certo. Foi o que me passaram. Aqui, foi. Dei bronca nela pelo grupo. Fala pra ela, ô Ju, amiga, vamos acordar pra vida? Tá Loki, né? Tá total. Tá bom, queridas? Gente, eu não sei. Então, Essas pessoas estão na quarentena e com tempo sobrando, eu não sei o que elas estão fazendo, não. eu também não sei, porque eu não tenho tempo sobrando, não. Aliás, eu não consigo fazer nada da quarentena. Nem A casa tá